Fala galera, sou eu Kaique e hoje eu tô aqui para gravar um vídeo muito especial. É um assunto polêmico que eu pensei em abordar ele primeiro no Instagram e depois trazer para vocês de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais cuidadosa. É um assunto político, na verdade. E pronto, vamos lá de fato. Olha, tá rodeando tanto. Primeiro deixa eu falar do cenário, né? Eu tô aqui perto do apartamento, né, que eu tô morando recentemente. E esses parquinhos, vocês vão ver, vou colocar algumas imagens, são bem comuns, onde as crianças vêm aqui se divertir, brincar, os pais trazem ele para distrair, deixam brinquedos aqui inclusive, e ninguém leva, o brinquedo tá ali, né? Bom, bem bonitinho aqui, bem arborizado, Vladivostok tem bastante, na verdade a Rússia tem bastante desses parques. E eu vim aqui num local desse que eu acho que não tem nada melhor do que mostrar o ambiente onde o russo vive, né? Onde o povo russo vive, para falar sobre costumes, cultura e mentalidade da Rússia. E agora sim nós vamos para o assunto de fato, né? Bom, primeiro quero dizer para vocês que eu vou ser bem imparcial, vou falar de uma forma muito aberta e dentro da visão daqui do país. Quando saiu o plebiscito, né, que teve uma mudança para a Constituição russa, vocês sabem, né, que algumas alterações foram votadas, e entre as alterações, entre as coisas que apareceram dentro das propostas, uma das permitia com que pudesse o presidente se reeleger, e daí, após a mudança da Constituição, uma vez sendo eleito, né, mais duas vezes, o Putin pode ficar até 2036. Isso causou muita polêmica no mundo, as pessoas falaram, assim, tem sido assunto em vários jornais, muito tem se comentado desse plebiscito, dessa votação, e se ela seria aprovada ou não. Foi votado e foi aprovado com 70%. E daí, eu sei que tem gente que esperou eu comentar isso no canal. Eu procurei alguns russos que eu queria opinião de russos que fossem a favor do governo e russo que fosse contra o governo. Só que aconteceu uma coisa tanto quanto curiosa, mas que eu imaginei que aconteceria. Bom, nós temos um conflito aqui na Rússia, né? Melhor nós não, que sou brasileiro. Os russos têm um conflito muito grande com relação aos ideais, aos pensamentos, à ideologia do povo. Porque tem essa parcela da população nova, dos 20 anos para baixo, eu vou botar 20, não vou botar nenhuma idade maior. Eu poderia colocar 20 e poucos, perto dos 30, mas vamos ficar assim, 20 para baixo. E há a parcela mais velha, principalmente aquele pessoal do período da União Soviética, né? Os mais idosos, os que acompanharam o declínio da União Soviética e ainda estão vivos e têm um pensamento a favor do governo. Isso é a maioria que é desse período. Bom, nessa minha procura e buscando algo bem parcial para falar, eu tentei buscar com as pessoas que eu tenho no Insta, que é o povo que estuda na FEFO, que são os amigos que eu troco ideia, que eu converso, algumas pessoas daqui de Vladivostok que eu fui ramificando, fazendo amizade por causa das redes sociais, e assim, eu tinha na minha mente pessoas que eram a favor e pessoas que eram contra. Só que as pessoas que eram contra, na verdade, elas estavam sendo irônicas. E quando eu chamei para conversar, para pegar depoimento, né, eu na verdade não consegui encontrar muito, porque o nicho de pessoas que eu vivo são gente de 19 anos de idade a no máximo assim 23, 24, que é a idade do pessoal que estuda aqui. Então, esse público mais novo tem uma mentalidade mais, vamos dizer que ocidentalizada. Eles querem business, desenvolver, crescer, ganhar muito dinheiro, trabalhar, morar fora da Rússia. Eles têm uma outra mentalidade menos ferrenha patriótica como a do povo mais velho. Tanto que os novos russos, né, essa geração mais nova, fala espanhol, alguns falam inglês, tem gente aqui que fala chinês, são pessoas com a cabeça mais aberta para o business e para o mundo de uma forma geral, né? Eles não enxergam tipo a Rússia como centro do mundo ou seu patriotismo como algo que faça defender um país unhas e dentes. Eles amam a Rússia, mas eles têm outro tipo de mentalidade. E eu tive uma conversa muito legal com uma pessoa próxima a mim. Visitei um amigo meu no centro. E daí a gente bateu um papo assim bem interessante. E eu perguntei para ele, eu disse, ó, me diz uma coisa, a votação para as mudanças na Constituição foram em 70%.
você como russo, porque teve muita gente que questionou a veracidade, inclusive da eleição, sempre se questiona em qualquer lugar do mundo, né? E daí eu perguntei para ele, eu perguntei, você acredita nessa eleição? E ele é uma pessoa contra, no caso, ele não é uma pessoa que gosta do governo, ele é uma pessoa assim que é um russo que quer sair daqui, inclusive, ele tem planos de morar na Austrália, tal. Aí eu perguntei pra ele: você acredita na votação ou você acha que não? Porque aí eu expliquei, porque me explique isso de ter tanta gente contra jovem, o pessoal na universidade é novo. Eu tentei procurar amigos que fossem a favor e eu não tô conseguindo encontrar. Né? Eu tô, na verdade, eu tava procurando gente contra e a favor. Eu encontrava gente contra, mas eu não encontrava a favor. E perguntei. Eu disse: você acha que é real? Você acredita na veracidade? Ele falou: Kaique, acredito sim na vitória de 70%. Eu sou contra, eu fui uma das pessoas, ele falou, eu fui uma das pessoas que eu votei contra, mas eu acredito por um fator. E ele disse o seguinte: o povo russo mais velho, eles gostam do governo, eles têm uma visão da época da União Soviética, é um pessoal. E eu fui, inclusive, fazendo as perguntas, e dentro dessas perguntas joguei umas ideias que eu achava, ele disse que era exatamente isso. E o resumo da nossa conversa foi esse: que o pessoal mais velho aqui na União Soviética, que era da época da União Soviética, eles têm uma linha de pensamento assim. Vocês sabem que quando teve o declínio da União Soviética, a Rússia passou um momento terrível, terrível. E Vladimir Putin, né, que iniciou lá os trabalhos dele com a Rússia em 1999, lembrando que o presidente ele já trabalhou na KGB, então ele entende muito de inteligência, mas ele é entendido de inteligência desse tipo de coisa. Então ele foi alguém que já vivia, já tinha sido muito bem treinado, estudado. Chegou em 99 e de 99 para cá a participação dele foi muito forte para o país. Então assim, esse público jovem que eu citei, inclusive, que não gosta muito do governo, e é fácil entender o porquê. É um público que já tem uma cabeça mais aberta e aceita, por exemplo, a união entre pessoas do mesmo sexo, que foi uma coisa que tem sido debatida, inclusive aqui na Rússia, bastante. Teve recentemente, o governo estava debatendo porque uma empresa de sorvete colocou arco-íris na embalagem do sorvete, e eles estavam debatendo isso no Senado, esqueci como chama aqui. E esse público mais jovem acha isso bobagem, acha interessante as pessoas terem os direitos também. Isso vai de contraponto quem é do período da época da União Soviética. Então, para eu não perder o fio da meada da conversa. Então, nessa minha conversa com esse meu amigo, ele falou assim que para esse pessoal, para o que a Rússia passou com o declínio da União Soviética, para o pensamento que o russo mais velho tem, eles estão vivendo muito bem aqui. E se você pega algumas pessoas mais antigas e você coloca eles para. Vocês já viram como são os apartamentos aqui, né? Eu tenho uns vídeos aqui que os corredores são horríveis, tudo tal. E assim, o russo não se importa com isso. Boa parte dos russos, não todos, eles não se importam com isso. Para o russo mais velho, se ele está comendo e ele tem um teto que não vai desabar em cima da cabeça dele, por mais velho, por mais feio que seja, é meio que tá bom, meio que tudo bem. Tipo assim, eu tô vivendo, eu tô ganhando um dinheiro que não é muito, mas eu não tô mendigando e eu não tô na rua, então tá muito bom. Só que a juventude não tem esse pensamento. A juventude russa aqui que eu conheço, que eu convivo, é muito parecida com a juventude brasileira, muito parecida com a juventude de qualquer lugar do mundo. Então, esse conflito vai ter. E meu amigo falou uma frase muito interessante. Ele disse assim: Kaique, e vai ser assim por muitos anos. Teve a reforma, e após a reforma, eu sei que tipo o Putin vai ser reeleito outra vez, e mais outra vez, porque os meus pais, os meus avós. Aí ele disse: nem tanto os meus pais, porque a minha mãe já não votou. Minha mãe, parece que a mãe dele se absteve. Eu não entendi direito, porque a gente tava conversando só em russo, ele não fala inglês, então teve uns pontos que eu não entendi. Mas ele falou, tipo assim, que a mãe dele já é neutra. A mãe dele não é nem a favor nem contra, não tem um pensamento formado. Já a avó dele tem total. Os avós dele essa mente total pró-Putin, né, a favor do governo. Eles têm essa visão que eles gostam da política daqui. Então ele falou bem assim, ele disse, inclusive ele vai se reeleger o presidente, sim, até 2036, eu acredito nisso, e toda a política atual vai continuar do mesmo jeito. As coisas na Rússia, segundo
palavras desse meu amigo russo. As coisas na Rússia só vai mudar a partir do momento que essa geração velha, desculpa, essa geração velha, essas duas gerações, vamos supor, morrerem. Ele falou bem assim, quando os nossos avós morrerem e os bisavós, assim, essa geração, mas assim, que passou esse período, morrer, aí a Rússia vai mudar, vai abrir para outras coisas, vão ter outros tipos de política aqui. Até isso acontecer, eleições, plebiscitos como esses vão ter 70%, porque é o pensamento sim da massa mais velha. Eu até tinha pego depoimento, eu peguei depoimento de dois amigos russos com relação ao que eles achavam, só que eles são novos, então são pessoas que são contra, que eles votaram contra. E eu não consegui achar porque eu não tenho amizade com gente mais velha ainda, eu não encontrei gente mais velha, eu não quis jogar no Instagram uma enquete em russo, você que é a favor, coloque, ou você que é contra. Eu perguntei assim, eu pedi opinião aberta, né, de quem era, saí pedindo inbox, opinião. E encontrei os mais jovens que eram contra. E daí eu pensei, conversei com uma amiga minha, disse, não sei se eu vou trazer esse tema no canal. Já teve uma inscrita que disse, Kaique, eu tô muito empolgada, tô amando você trazer esses temas políticos aqui no canal e tal. E eu fiquei nessa dúvida, uma amiga minha me aconselhou até, Kaique, traz esse tema não, é muito complexo, tem seguidor que não vai gostar, que vai fazer briga, porque de vez em quando levantam as pessoas que não gostam. E depois eu repensei bem, eu digo, não, eu acredito muito nisso, que a gente tem que ter maturidade para abordar vários tipos de assunto. E se a gente quer que as pessoas também tenham essa mesma maturidade, tem que começar na gente desenvolver essa maturidade. Quem não gostar ou não concordar, infelizmente, né, é democracia, é só não acompanhar, só não me assistir. Sejam bem-vindos, quem quiser, de forma madura, conversar e debater. Mas quem não gostar, tá aí aberta a porta, não é obrigado a ficar, né? O YouTube dá essa liberdade de assistir ou não, né? Na vida, a gente tem essa escolha na TV, no YouTube, a gente faz se quiser, né? Bom, então o que eu posso resumir aqui com relação ao plebiscito é pensamento, como já falei, da massa jovem, eles não gostaram muito, né? Boa parte deles, pelo menos os que eu sigo no Instagram, não fiz censo, não pesquisei em sites, porque eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu não acredito em site, eu não acredito nessas coisas de ficar, as crianças olhando para mim, de ficar lendo matéria, porque isso vai muito do meio, do veículo. Às vezes é um veículo do governo, às vezes é um veículo contra o governo. Então eu acho que eu não tô ali vendo como é o nome? A pesquisa que eles estão fazendo. Então eu prefiro sentir o termômetro de quem eu convivo. Ao meu redor, o público jovem, a massa deles foi contra, mas essa mesma massa que foi contra, que eu conversei com alguns, perguntei, eles me disseram isso, Kaique. Os jovens são contra, isso é fato, a maioria dos jovens, poucos vão ser assim, os russos novos que estudam, que fazem universidade principalmente, tudo, que são a favor. Porém, nossos pais já fica mais neutralizado, mas ainda é mais para a favor do que contra. E os nossos avós aí nem fala, aí é só ladeira abaixo no sentido assim, aí eles só gostam mesmo e estão totalmente de braços abertos. Eu, como brasileiro, prefiro não opinar. E não por medo e não por posição de nada, porque eu gosto muito de ver a situação assistida de fora, de sentar e observar de fora. Eu acho que não é meu lugar de fala, como brasileiro, falar pelo povo russo. Não passei pela União Soviética, não tenho pai que passou, nem mãe nem família, minha família toda é brasileira. Então eu estou vendo uma situação e falando por fora. Aqui há um conflito muito grande de ideias, de ideologias dessa massa jovem para a massa com mais idade. E assim, a massa jovem eu posso dizer que estende mais um pouco até dos 20 anos é muito novo. Sem conta que gente de oposição assim de 30 até os 30 por aí. Acho que esse público mais novo, com a cabeça mais pro business, que enxerga a Rússia como uma grande potência, querendo que a Rússia seja um país que se desenvolva no sentido assim, que tenha aspectos como o Canadá, como os Estados Unidos, por exemplo. Esse pessoal 30 para baixo, vou aumentar essa timeline aí. Eles têm essa visão. O povo mais velho, eles são muito pelo povo russo, é nosso povo, é nossa cultura. Eles enxergam a Rússia como uma coisa para os russos, uma coisa mais fechada.
mas assim, esse fervor da União Soviética, essa lembrança do patriótica que eles têm. Então, falar de Rússia, falar de plebiscito na Rússia, falar da imagem do presidente Vladimir Putin, você vai ter esse parâmetro, essa linha onde o público mais velho gosta. O homem quase caiu aí me olhando gravar. Tropeçou o senhorzinho ali. Ó. É, essa linha que gosta mais do presidente e essa linha mais jovem que tem a cabeça mais fora do país do que dentro, até posso assim dizer. Inclusive o pessoal pergunta, Caio, o que eles acham aí dos Estados Unidos tal? Nossa, eles amam, o público mais novo ama. Eu tenho um amigo estadunidense que ele tá aqui, que quando eu falo assim, ele parece muito africano. Se você tem Black Power, de cor preta tal. Então quando o povo vê ele, não tem, acha que é um africano, mas quando fala assim, ó, ele é estadunidense. Nossa, os russos dizem, Kaique, Kaique, chama ele, conversam e tal. O russo aqui, jovem, apaixonado pelo que vem de fora. Eles amam Canadá, Estados Unidos, eles querem muito ir, eles querem viajar, eles querem falar outras línguas, como eu já disse, e sabem outros idiomas. Os mais velhos não, é Rússia, a pátria, como há um pensamento assim de algumas pessoas que a pátria indissolúvel, de Vladivostok ao Alasca, a Rússia, tal, 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 porque tem uns russos mais patriotas que ainda consideram inclusive o Alasca como território da Rússia, né? Que, como vocês sabem, foi vendida há muito tempo atrás. E assim, isso aí é uma coisa que tá na alma do povo. Você não pode contestar, você não tem como contestar. Vai ser uma luta deles. Quando meus amigos falam, eu não gosto por isso, por isso, por isso, nem pra eles eu opino. Eu digo, é cada um com sua luta, né? É como tem um meme, eles que lutem, né? Os russos que lutem, eles vão ter que lutar muito pelas ideias dele, os mais velhos pela ideologia deles e os mais novos também. E é isso. E eu resolvi trazer aqui, eu acho que apesar do vídeo ter quase 20 minutos, ficou muito claro qual a minha posição. A minha posição é o que eu vejo, e o que eu vejo é que é muito dividido. O público mais novo tem uma força contra o governo, o público mais velho tem uma força a favor do governo. Eu acho que nessa visão, nessa ideia, eu termino esse vídeo aqui. E segundo a conversa que eu tive com meu amigo, ele acredita na veracidade, sim, das eleições, por causa desse fenômeno que eu falei. Que a massa, que quem tem esse poder mesmo de votar, de influenciar ainda, de dar força, são as pessoas mais velhas. E é isso. Beijão, fiquem com Deus. Se vocês querem que eu traga mais tema, em local aberto assim principalmente, escreve aqui nos comentários. Diz o que vocês acharam, você que é a favor e é brasileiro. Vamos opinar aqui agora em termos de brasileiro. Você que é a favor e é brasileiro, diz por quê. Você que é contra, diz por quê também. E de forma saudável e respeitosa, vamos bater esse papo aqui, tete a tete, tá bom? Beijão, se cuidam. Da Zidânia, pacá, pacá.